Olá pessoal, eu sou Ricardo Zimmermann e você está no Desoxide-se. E o assunto de hoje é qual o elo entre esperma e longevidade? É isso mesmo. Vejam, é uma questão mais histórica. Há muito tempo atrás, um holandês estudando o esperma chegou a uma substância, a uma poliamina, que chamou de espermidina. Afinal de contas, ele estava estudando o esperma. Sem querer, ele abriu uma avenida muito interessante para o anti-aging, posto que cada vez mais a gente sabe da importância da espermidina. Animais que envelhecem, como fungos, insetos e roedores, tem uma queda importante nos níveis de espermidina. Mas ainda, por incrível que pareça, a suplementação com espermidina está associada a retardo no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares em modelos animais, como em camundongos. Parece legal, né? E como isso funciona? Quem me acompanha há mais tempo sabe que quando a gente fala de geroproteção, ou seja, de indução, de geração da proteção, a gente tem que falar do denominador comum dessa rota, que é a autofagia. A autofagia é o processo pelo qual se faz uma faxina nas nossas células, evitando deposição de proteínas mal dobradas, que poderiam se associar a Parkinson, Alzheimer, evitando a sobrevida de mitocôndrias disfuncionais, que produzem radicais livres, e mais do que isso, reciclando esses compostos para sua reutilização em novas mitocôndrias, por exemplo. É um mecanismo de uso racional dos componentes das células, onde aquilo que é perigoso é faxinado, é reciclado e se transforma em peças úteis. É o reaproveitamento, para a gente depender menos da dieta, para a gente poder fazer restrição dietética, que nos economiza muito, sabendo de toda a dificuldade que é para o corpo ter o metabolismo a partir de nutrientes. E vejam o que a espermidina faz. A espermidina se associa a múltiplas rotas de autofagia. Ela reduz o mTOR, ela aumenta a MP quinase, se associa provavelmente à ligação de genes FOXO, que é uma das poucas alterações genéticas encontradas em quem vive muito. Quem vive muito expressa muita FOXO, que leva à reprogramação da célula para a produção de um fenótipo anti-envelhecimento. Mas existe várias formas de ativar a MPK, de inibir a mTOR, de ativar a FOXO. E essas formas, outras não dependem da espermidina. O que torna a espermidina tão única é que existe um processo onde apenas a espermidina pode atuar como substrato. Prestem atenção, se chama hipusinação do EIF5A. Ricardo pegou pesado, hein? Começou falando de esperma, já está falando grego. Vejam, a EIF5A nada mais é do que um fator que vai aumentar a tradução de proteínas. Os genes têm o seu DNA transformado em RNA mensageiro, mas para que esse RNA mensageiro forme proteínas, ele precisa ser traduzido. E o EIF5A é um fator essencial nessa tradução, mas ele se encontra inativado no citoplasma e precisa ser ativado. Precisa ser hiposinado em um aminoácido lisina específico que ele tem. É uma modificação que a gente chama de pós-tradução, raríssima, que só pode ser realizada pela espermidina. Quando a espermidina hiposina, o EIAFA5, o EIF5A, ele ativa o EIF5A, que pode passar a traduzir
a gerar de forma acelerada várias proteínas. Proteínas que vão gerar novas mitocôndrias, a biogênese mitocondrial, você já conhece daqui também, e proteínas que vão estimular tremendamente a autofagia. Ou seja, embora ela tenha uma ação pleiotrópica na autofagia, uma das vias pelas quais ela estimula a autofagia só pode ser conduzida pela espermidina. Quando há envelhecimento, a queda de espermidina. Em modelos animais, a reposição se associa à longevidade, à redução de risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao envelhecimento. Meu recado, o recado Desoxida-se é, portanto, coma bastante queijos envelhecidos, cogumelos, grãos integrais ou até suplemente. Quais são as mensagens para levar para casa? 1. Geroprotetores são promotores da proteção, fundamentais para o anti-aging, para o anti-envelhecimento. 2. Em geral, diferentes geroprotetores convergem para inativar a mTOR e ativar a MPK, ou para atuar de outra forma na promoção do denominador comum dos geroprotetores, que é a autofagia. 3. A autofagia é um mecanismo através dos quais componentes que não nos servem mais e que são perigosos, como proteínas mal dobradas e mitocôndrias disfuncionais, são reciclados, gerando componentes úteis para a célula e servindo como alternativa à dieta para a formação desses componentes, permitindo que a gente, então, fique com uma restrição dietética e envelheça menos, desde que não fique malnutrido ou desnutrido. Ponto número 4. A espermidina, ela promove a autofagia e uma das formas através das quais ela faz isso é exclusiva para a espermidina atuando como um substrato. Ponto número 5. O envelhecimento se associa à redução da espermidina. Ponto número 6. A espermidina é segura, é um grande candidato à suplementação e quando suplementada, ela, em animais de laboratório, reduziu o envelhecimento. Extremamente promissora. Grande abraço do Ricardo.